sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de redação e expressão. Eu sou o professor Silas e hoje nós daremos início às videoaulas para o quarto bimestre. Hoje falaremos sobre o gênero textual dramático. O que seria um gênero textual dramático? O texto dramático é aquele texto que normalmente é escrito para ser ensinado, ser representado. Então a representação do texto ele dá origem a uma realidade distinta que nós chamamos de teatro. Então esse texto dramático ele está ligado ao teatro. E aí, quando se fala em texto teatral, automaticamente se pensa em drama. Drama, em grego, traduzido para o português, significa ação. E esse texto ele é para ser ensinado, logo ele vai necessitar de atores, onde vai haver alternância de falas, fala das personagens do texto, a ausência de narrador, uma vez que o texto é dramatizado. Ainda como características desse texto, nós também vamos encontrar as rubricas de interpretação, as rubricas de movimento, e nós vamos encontrar alguns elementos que vão marcar o cenário e o figurino das personagens. Mas antes de entrarmos nas características do texto teatral ou do texto dramático, nós vamos falar um pouquinho sobre a origem do teatro, especificamente o teatro grego. Então o teatro ele surgiu na Grécia Antiga, como decorrência das manifestações que aconteciam a cada nova safra da uva. O teatro ele está ligado exclusivamente às festas associadas ao deus Dionísio, que é o deus do vinho. Então, essas festas elas eram regadas a bebidas, ao vinho exclusivamente, e organizadas de épocas em épocas. Essas festas elas eram chamadas de tirâmbulos, organizada por um grego chamado Téspis, que foi um dos primeiros organizadores. E nesse momento ele acaba introduzindo algumas máscaras nessas manifestações. De início ele introduziu apenas duas máscaras que nós vamos falar mais à frente no vídeo, máscaras que representavam a tragédia e a outra que representavam a comédia. O teatro ele acontecia a céu aberto. Essas manifestações elas aconteciam num anfiteatro a céu aberto e geralmente não sempre, o teatro ele estava introduzido na vida do grego porque ele fazia parte da educação do povo grego e tinha para eles também um efeito catártico, de liberar sentimentos, um efeito também de purificação da alma através da arte. Então foram os gregos que criaram no teatro a tragédia grega, como hoje nós conhecemos algumas tragédias gregas, o mito de Édipo, que é uma das tragédias gregas muito conhecida, mundo afora, essas tragédias elas vão descrever as realidades do povo grego e alguns mitos, algumas crenças que os gregos possuíam naquele momento, onde as histórias elas vão relatar fatos heróicos, onde um herói, um semideus, ele vai lutar contra o próprio destino. É o caso de Édipo, por exemplo, a tragédia de Édipo, onde ele acaba matando o pai e casando-se com a própria mãe, segundo uma previsão do oráculo. Então, esses heróis, esses semideuses que vão aparecer dentro dessas tragédias estão sempre prontos a recompensar com coragem e punir a rebeldia. A estrutura do teatro grego, como funcionava? Como já falamos, eram anfiteatros que funcionavam a céu aberto, próximo a alguma colina, justamente para facilitar a acústica, o som emitido pelas personagens no momento da encenação, da dramatização. As máscaras do teatro grego, algumas curiosidades, como já foi adiantado, as máscaras elas serviam para expressar as sensações das personagens no teatro grego. Então, de início, o gênero textual dramático ele apresentava duas máscaras, uma que representava a comédia e a outra que representava a tragédia. Então os atores eles usavam máscaras que às vezes era feito de linho, às vezes era feito de argila. Então eles possuíam essa aqui, a máscara que representava a comédia, uma máscara cômica. Em cada papel havia duas máscaras. O ator ele utilizaria duas máscaras de acordo com a cena. Os homens usavam máscaras também para representar papéis femininos, uma vez que a sociedade grega era paternalista, então ela centrava-se na figura do pai, do homem, logo a mulher
nem era considerada cidadã naquele momento, então não fazia parte do teatro. Então os autores, eles eram sempre do sexo masculino e usavam essas máscaras de homens, máscaras que representavam papéis de mulheres, máscaras que representavam papéis de velhos, de novos, tristes e alegres. As primeiras representações foram as tragédias. Na sequência surgiram as comédias, né, que eram histórias engraçadas que eram chamadas de sátiras, serviam para satirizar, né, fazer gozações a fatos políticos, sociais do cotidiano grego. Um grande ator de comédia grego foi Aristófanes, como nós vamos ver no próximo slide, né? Aqui nós temos alguns dramaturgos gregos, né, que escreveram tragédias gregas, Ésquilo, Sófocles, Eurípides, e na comédia se destacaram Aristófanes e o Menandro. O texto dramático, né, ele vai possuir, como todo gênero textual, algumas características. São elas, ele vai apresentar 4 categorias. Ele vai apresentar, como é um texto narrativo, ele vai apresentar personagens, que são os agentes da ação, que podem ser classificados quanto ao relevo, quanto à composição e aos processos, o modo de caracterização desses personagens planos, redondos. Esse texto dramático, ele também vai apresentar um espaço, um ambiente, um lugar, né, um meio social, cultural, em que vai se passar a ação. O tempo vai ser o momento, né, a época em que decorre essa ação, a história. E a ação, basicamente, é a sucessão de acontecimentos em torno de um conflito e com vista a um desenlace. No caso, aí nós temos o que nós chamamos, dentro do texto narrativo, de enredo. Ainda sobre características do texto dramático, nós temos essa ação que nós falamos anteriormente, ela vai apresentar 2 tipos de estrutura. Uma a ação com estrutura externa e a ação com estrutura interna. Vejamos cada uma delas. A estrutura interna, ela vai apresentar nesse texto uma exposição onde você vai apresentar as personagens e os antecedentes da ação. O espaço, o tempo já pode ser colocado. Um conflito. Toda ação, para se desenvolver, ela necessita de um conflito, onde um personagem vai agir contra o outro para que haja o desenlace da ação. O desenlace dá-se com conhecer a conclusão da ação. É o desfecho, o final, como nós chamamos no cotidiano. A estrutura externa, ela vai apresentar algumas características, como o ato, a cena, né? O ato é a parte da ação que ocorre no mesmo local. A alteração do espaço implica na alteração do ato, ou seja, e a cena é a parte da ação que vai ocorrer com as mesmas personagens. Dá-se a mudança de cena sempre que uma personagem inicia ou quando ela termina a sua intervenção, a sua fala dentro da dramatização. O texto teatral, como já foi adiantado e estamos ratificando, ele serve para a representação teatral. Ele vai utilizar o discurso direto, porque é um texto para ser ensinado, é organizado em atos e cenas, identifica o personagem antes de sua fala. Ele vai apresentar algumas rubricas. Essas rubricas falaremos no segundo vídeo, que serão rubricas de interpretação e as rubricas de movimentos, que vão ali ou ordenar ou coordenar como o ator deve se comportar no momento da dramatização. O texto dramático, ele caracteriza o cenário onde ocorrem as ações dos personagens, né? Ele é um texto estruturado em diálogos, é escrito em língua padrão, formal, ou dependendo muito da história, pode ocorrer também a linguagem formal. A linguagem é adequada ao personagem e ao contexto da ação dramática. Então nós vimos que o gênero dramático, ele é um texto que possui a ligação com drama, né? Cujo o significado da palavra drama, traduzido para o português, significa ação. Então, dramatizar nada mais é do que você agir contra o outro, é representado por atores. Nós temos alguns tipos dramáticos, é um gênero teatral, mas que ele tem uns subgêneros. Então nós temos a tragédia, a comédia, que foram os 2 primeiros subgêneros do texto teatral, e aí nós temos, depois disso, o gênero textual, ele evoluiu. Então hoje nós temos a tragicomédia, a farsa, o auto, que é assunto para outras aulas.
E assim nós chegamos ao final da nossa aula. Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês e até a próxima videoaula.